E você, Sakamoto? Cara, eu tô com a relatora, né? Claro que o ministro Padilha, por comandar a pasta de relações institucionais, ele precisa exatamente fazer esse jogo, ter esse jogo de cintura, mas é claro que as urnas, né, elas vêm dando recado sistematicamente que, eu não vou dizer que é só a esquerda, mas é que a política brasileira, de uma forma geral, ela precisa, na verdade, se reinventar em vários pontos. A quantidade de abstenções, a quantidade de nulos e de brancos apontam algo que é preocupante para a esquerda, claro, né? Mas é também preocupante para os outros campos políticos. Então, eu acredito que o PT, inclusive nesse processo de renovação através de um novo mandato de presidente, uma escolha de uma nova diretoria, né? Ela vai ter que se debruçar sobre isso. Com toda certeza. Eu entrevistei aqui a Maria do Rosário, né, na semana passada, ainda na condição de candidata, e ela falava que a direita não faz autocrítica, e falava que a esquerda também não tinha que fazer essa autocrítica, falou até um certo exagero do candidato em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Enfim, são coisas que vão ser discutidas agora com o término da eleição. Sakamoto, estamos de volta na Samsung TV Plus. Quero te ouvir. Eu sei que você tem uma análise um pouco mais completa, né, sobre o resultado da esquerda brasileira e o futuro da esquerda brasileira também. Diego, acho que depois que teve os resultados de primeiro turno, né, e agora com os de segundo turno, aparece muita gente dentro do campo de esquerda, fora do campo de esquerda, para fazer uma crítica do campo de esquerda, que eu acho críticas válidas, justas, honestas, né? Mas aí você vai pegar e enumerar. Parte da esquerda diz que candidatos da esquerda deveriam ter sido mais de esquerda. Uma outra parte da esquerda diz que candidatos da esquerda deveriam ter sido menos de esquerda. Parte da esquerda diz que as pautas de uma outra parte estão muito identitárias, e a outra parte diz que essa parte está negando a minorias o direito de se representar politicamente. Parte da esquerda, inclusive, diz claramente, abertamente, que a saída deve ser menos de esquerda, né? Há quem diga que é necessário dialogar com evangélicos e com empreendedores. Há quem diga que é necessário se comunicar melhor com pobres, mas também se comunicar melhor com redes sociais. Há quem diga que o problema é geracional, sendo necessárias novas lideranças. Há quem diga que a esquerda perdeu o discurso que faz as pessoas sonharem em busca de alguma coisa, né? Então, cada um tem uma fórmula, cada um tem uma ideia, na verdade, do que deve ser feito, né? A questão é que, independentemente de tudo isso, aí eu acho que tem alguns pontos, uns pontos até o ministro Padilha falou na entrevista com a gente, mas tem que ser alguns pontos que tem que ser considerados. Todos esses que eu levantei acima estão sendo discutidos, não é de agora. Um debate longo, né, sobre tudo isso. Só que tem alguns pontos que eu acho que, independentemente de para onde essa discussão vá, tem que ser considerado. Primeiro é o seguinte: talvez o momento vivido na era de Lula 2 e Dilma 1 foi um ponto fora da curva. Houve um crescimento muito grande da participação de partidos do PT e de partidos de esquerda em municípios, em prefeituras, em estados, no Congresso, né? Ou seja, talvez, ou seja um ponto fora da curva, ou a gente está vendo agora o encerramento de um ciclo. Né, da esquerda, né, um ciclo da esquerda no pós-redemocratização, ciclo que talvez se encerre totalmente quando o Lula se aposentar da política. Né? E aí tem um segundo ponto. Por que eu estou colocando essa coisa do ciclo e é importante? Ou a gente viveu um ponto fora da curva com relação à esquerda, ou a gente está vivendo uma mudança de ciclo. Em ambas as situações, por que isso é relevante? Porque tem muita gente que acha que basta você mexer aqui e ali que o ciclo volta, ou que as condições que fizeram com que a esquerda explodisse, tipo, voltam também. E às vezes não. Esse é o ponto. É que nem você jogar futebol com um time mais forte, muitas vezes, e falar, não, não, vamos ver o que que a gente pode fazer internamente. Não, seja como falaram com os russos, né? Falaram com os outros times, tem às vezes muitas condições que são ambientais, são contexto político, nacional, internacional. E aí tem um segundo ponto. A gente vive hoje no mundo um aumento, né, um fortalecimento de posições à direita, para não dizer de extrema direita, em governos e países, posições autoritárias, posições totalitárias, posições violentas, posições fascistas. Não é no Brasil só, no mundo inteiro a gente vive esse recrudescimento. Não é difícil você lutar contra a corrente, você aplicar uma ideia XYZ quando você tem um contexto global diferenciado. Você tem que, na verdade, a pergunta é avançar ou resistir em trincheira? Né? Terceiro ponto, que acho que também tem que ser levado em consideração. Como o ministro falou, mais de 80% dos prefeitos foram reeleitos, o que reforça
o poder de repasse de emendas parlamentares e da grana da máquina do Congresso mais do que do próprio Planalto. Então, ou seja, teve muito dinheiro que fluiu para prefeituras, reelegeu muita gente, dinheiro que fluiu via vereadores para lideranças comunitárias em várias cidades do Brasil, São Paulo também. Né? Então é o seguinte, a discussão é o que é mais forte muitas vezes, a força do recurso financeiro ou a força do debate de ideias? Eu tendo a achar que muitas vezes a força do recurso financeiro ela acaba se sobrepondo. Então, a discussão a respeito do futuro da esquerda passa também pela discussão a respeito de emendas do Congresso Nacional. O ponto é o seguinte: todas essas discussões e todos os pontos que eu coloquei no começo fazem parte dessa discussão. A esquerda não pode se furtar isso, até porque tem muita gente que, inclusive, diz que na hora que o Lula se aposentar ou sumir da vida pública, né, o que vai acontecer vai ser um debacle da esquerda. A esquerda vai levar muito tempo até se reconstruir, né? A esquerda, digamos, num poder federal. Então, só que para a gente poder fazer aquele debate das primeiras questões, a gente precisa resolver essas três questões que eu coloquei depois. Não é simples, não é fácil, a esquerda muitas vezes não se entende, bate cabeça, tem muito ego pra diabo dentro da esquerda, tem muita prepotência, tem muita arrogância dentro do governo, fora do governo, na academia, tem em todo lugar, né? Na sociedade civil, né? Em pensadores independentes, tem tudo. Só que a esquerda vai ter que fazer esse debate considerando esse contexto. Senão, ela vai ter problemas no curto e no médio prazo.